ensinando, ela foi colocando. E nós não sabemos, a Bíblia não deixa claro, tampouco o espírito de profecia fala, né? Ellen White não fala sobre isso, mas a gente chega a algumas conclusões. Por exemplo, provavelmente de 7 a 10 anos, este garoto foi levado ao templo. A Bíblia diz que ele foi desmamado. Ele foi desmamado e ele foi levado ao templo. Quando ele foi levado ao templo, aqui agora vem um quadro. Você consegue crer em Deus e você consegue confiar totalmente em Deus ao ponto de Ana? Porque veja bem, sabe o que Ana vai fazer? Ela vai pegar o seu filho e ela vai levar para o pior lugar de Israel. Onde é que é o pior lugar de Israel? Onde está o local mais complicado de Israel? É em Siló, no templo. Porque lá está Ofni, Finéias, ali está Eli. Eli é um mau sacerdote. Está provado que não é um bom educador. Ofni e Finéias são má influência, eles são perigosos, eles são pessoas más, de índole má. Agora olha só, Ana vai pegar o seu querido filho, o seu pequeno filho, e vai levar lá para o templo e vai deixar ao lado da má influência. Interessante, eu tenho 2 filhas, eu sou um pai, você que está me ouvindo também é pai, é mãe, e eu conheço os pais, eu lidero jovens nessa igreja há tantos anos, e eu sei como um pai age. Por exemplo, eu já vi pais, quando tem uma má influência ao lado do filho, eu já vi um pai se mudar de bairro, eu já vi gente mudar de cidade, eu já vi gente até que mudou de país por causa da má influência. Porque você acredita num texto da Bíblia que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Agora me explica, Ana. Ana vai pegar o seu querido filho e vai levar para o pior lugar de Israel e vai deixar ao lado ali de Eli, vai deixar ao lado de Ofni, ao lado de Finéias. Você sabe que Ana, ela consegue ver o que ninguém vê. Ana consegue entender o que ninguém entende. Ana conseguiu perceber que Deus estava precisando só de um menino. Ele estava necessitando de que alguém se entregasse. Interessante. Você diz: eu confio em Deus, eu acredito em Deus, mas a tua maneira de se portar, a tua maneira de agir, revela que você crê. Ana disse: Senhor, eu estou entendendo tudo. Israel está corrompido, o povo se transformou fofoqueiro, lares divididos, eu estou aqui num lar dividido. Eu estou sabendo que Israel está numa situação caótica, numa situação difícil. Não há como ter mudança, porque Eli é velho, não educou bem os filhos, seus filhos são terríveis, eles são maus, são perversos. E eu sei que o Senhor precisa de algo especial. E eu me ofereço, e eu me entrego. Eu não tenho nenhum filho, pois eu te peço um filho, porque eu te devolverei esse filho. E o Senhor, com uma criança na sua mão, pode fazer uma mudança radical em Israel. Já parou para pensar nisso? Você sabe que a oração de Ana é uma oração que muda a história de Israel. E eu quero falar sério contigo, porque você precisa aprender a confiar mais em Deus, se entregar mais a Deus. Uma mulher sofredora que está chorando, eu até posso imaginá-la magrinha porque não come direito, está afligida, ela consegue ver o que Deus necessita. Sabe o que Deus necessita? Ele necessita nesse mundo de homens e mulheres de fé, de oração, de consagração. Uma mulher sofredora num lugar totalmente corrompido pode fazer grandes mudanças. E eu vou te dizer o seguinte, a oração de Ana, ela muda a história de Israel e muda para sempre, porque Israel vinha num declínio, vinha afundando, vinha descendo a ladeira.
E Eli, Ofni e Finéias estavam acabando com Israel. Agora, de repente, Ana ora. E olha só, a oração de Ana estanca o mal, para o mal. Porque Israel não desce mais. Agora Israel começa a ter ascensão. E sabe o que acontece? Acontece que, de repente, você se lembra do texto que eu te li. As visões e revelações não eram muito frequentes. Quando Ana deixou seu querido filho no templo, de repente, numa noite, se ouviu uma voz no céu. E eu gostaria de te lembrar essa voz. Porque a voz, ela não disse Eli, Eli, não. Por exemplo, a voz não disse Ofni, Ofni, não. A voz do céu disse Samuel, Samuel. E nesse momento, Deus começou a transferir liderança. Ele pegou a liderança de Eli e transferiu para um garoto. Interessante. Olha esse quadro aqui. Um menino diante de homens. Tinha muita gente grande em Israel. Tinha muita gente capaz. Tinha muita gente inteligente. Tinha muita gente preparada. Você está notando a oração de uma mulher? Tinha muita gente que tinha experiência de vida. Mas olha só que quadro. Deus confiou agora a sua liderança num menino. E ele é levita. Porque quando você estuda a história de Eucana, descobre que Eucana é descendente de Coré. Então ele pode usar a estola sacerdotal. Ele pode usar os instrumentos do templo, porque ele é de linhagem levítica. Ana, quando orou a Deus, ela mudou a história de Israel para sempre. Nesse momento eu quero te fazer uma pergunta. Você não acha que você poderia mudar a história da sua família, a história do seu lar? Você não acha que você poderia mudar a história da sua igreja? Você não acha? Talvez você pode estar dizendo assim, não, pastor, eu não consigo entender que eu consiga mudar. Aqui que vem a grande questão, no que você crê? No que você acredita? Em quem você confia? Interessante que Deus diz assim, me coloque em primeiro lugar. Deus não é contra o dinheiro, Deus não é contra a educação, Deus não é contra outras coisas saudáveis e salutares, mas Ele diz assim, me ponha em primeiro lugar. Quando eu sou o primeiro, eu organizo tudo. Ana colocou Deus em primeiro lugar. E sabe o que aconteceu? Ana, naquele momento, diante de Deus no templo, ela mudou para sempre a história de Israel. Eu quero te dizer nessa hora, você pode mudar a tua história, você pode mudar a tua trajetória, você pode influenciar outras pessoas, você pode mudar muita coisa, mas em primeiro lugar, você crê em Deus, você acredita nele, confia nele em primeiro lugar, você confia totalmente nele. Então, aqui hoje você tem um grande desafio. Confiança em Deus, exclusivamente nele. E se você confiar em Deus, muita coisa irá mudar ao redor de tua vida. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, a oração de Ana mudou para sempre a história de Israel. Um grande abraço para você. Eu estarei orando por você e que Deus te abençoe. Tchau.